Olá, pessoal, boa noite a todos. Obrigado pela presença, agradeço a todo mundo que está aí. Como a gente tinha avisado, hoje vamos fazer aqui uma entrevista com a deputada federal pelo Rio de Janeiro, Cris Tonieto, e a gente vai discutir um tema muito importante, que é um tema que, na verdade, assim, tem ramificação em diversas questões que a gente acaba discutindo no dia a dia, e não apenas uma questão específica, prática ali da Casa Legislativa. Então, quando nós falamos sobre o PL 4754, talvez a pessoa não liga, né, o tema, esse número, e acaba achando assim, tema do Legislativo, eu nem sou deputado, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso daqui, e queremos aqui mostrar para vocês a implicação que essa temática, né, que deram aí um nome de ativismo judicial, né, tem sido falado desde o início aí do PL, o que isso influencia aqui na vida de todos nós. Deputada, muito obrigado, agradeço demais a participação sua aqui, fico feliz porque o público aqui está sempre comentando sobre sua atuação, e não apenas o público do Rio de Janeiro, né? Eu acho legal porque o pessoal assim, de todo o Brasil fica muito feliz com o teu trabalho e está sempre se sentindo assim, representado também, não obstante ser deputada pelo Rio de Janeiro. Bom, primeiramente, muito boa noite a todos, né? É uma alegria estar aqui no seu canal hoje, e ainda mais tratando desse tema que eu considero assim, um dos mais relevantes, não é porque eu sou relatora, não, eu acho que realmente a matéria, o conteúdo, a natureza do projeto tem aí uma importância peculiar para o momento que a gente está vivendo. Então, é uma honra estar aqui, eu que agradeço pelo convite, e estou aqui para falarmos um pouquinho sobre o projeto, enfim, para responder possíveis dúvidas, e é isso, meus amigos. Muito obrigada. Maravilha, vamos lá, brigadão. Vamos então fazer o seguinte, eu, por coincidência, quando em 2018, 2019, esse projeto estava sendo comentado ali na CCJ, eu estava lá. Então, eu estava fazendo trabalho de reportagem, eu estava cobrindo ali ao vivo, ali dentro, e eu via toda, na época, a presidência da CCJ estava pelo Francisquini, e eu lembro todas as discussões que eram feitas. Então, eu vou fazer um resuminho aqui, bem rápido, só para o pessoal se situar. Primeiro de tudo, o PL 4754, ele é um PL que chegou ali na CCJ ainda em 2016. Então, algumas pessoas ficam com a sensação de que o PL acabou de chegar porque a Câmara está tentando fazer alguma coisa depois da eleição do Bolsonaro. Não é bem assim. Na verdade, é um projeto que chegou ali, se não me engano, até pelo deputado Sóstenes, do Rio de Janeiro. E eu lembro que quando eu estava ali na CCJ, havia um movimento assim fortíssimo da esquerda, com vários deputados ali, sempre tentando retirar de pauta. E eu me lembro que esse projeto chegou a ser retirado de pauta. E eu estava buscando hoje a informação de que quando a deputada Cris Tonieto foi designada relatora, isso foi em maio de 2019. De lá até aqui, esse ativismo ali dentro da CCJ continua fortemente. Um ativismo dos deputados da esquerda. O que me espanta, assim, não me espanta a atuação dos deputados de esquerda, que é esperado. Mas o que me espanta, o fato de os deputados da esquerda serem, obviamente, também representantes de seus eleitores, e, obviamente, nós sabemos que no Brasil, o ativismo judicial, ele prejudica a todos. E eu duvido muito que o ativismo judicial seja algo caro ali, visto com bons olhos pelo eleitor da esquerda. Então, eu vejo que há, inclusive, um posicionamento dos deputados de esquerda dentro da CCJ, que é um posicionamento que não atende nem mesmo às demandas dos seus próprios eleitores. Agora, na semana passada, foi apresentado o parecer pela Cris Tonieto, e o parecer dando ali um positivo, né, pela constitucionalidade do PL. Como que tem sido desde da sua relatoria até aqui, como que tem sido o andamento desse projeto? E também vou pedir que a deputada explique aqui para o público, faça um resumo aí do que é o PL 4754. Bem, em primeiro lugar, o projeto de lei 4754 de 2016, como você muito bem lembrou, né, um pouco do seu histórico, isso é fundamental a gente tratar aqui, porque, infelizmente, né, tem sido noticiado muitas falácias, e assim, as pessoas estão imputando como se fosse uma retaliação o fato de estar na pauta. Isso é absolutamente algo que não corresponde à realidade. Primeiro que, como você bem disse, Fernando, esse projeto ele foi protocolado em 2016 pelo deputado Sóstenes Cavalcante, em conjunto com mais 22 parlamentares.
Eu, na verdade, nem era ainda deputada, né? No caso, eu fui eleita na última legislatura, ou melhor, nessa legislatura, que, no caso, foi no ano de 2018. Então, é meu primeiro mandato. Eu nem estava eleita ainda, ou melhor, eu nem era deputada, sabe? Então, foi anterior a isso. E o assunto do ativismo milicial, ele é bastante anterior a isso também. Se a gente for enumerar, né, os motivos, os exemplos, os casos, né, de ativismo milicial, assim, hoje eu confesso que eu já até perdi as contas, porque são inúmeros os motivos, ou melhor, foram inúmeros casos que nós pudemos perceber uma usurpação de competência do Legislativo por parte dos ministros da Suprema Corte. Então, o que é o ativismo milicial propriamente dito em linhas gerais? Né? É exatamente a configuração dessa usurpação de competência de prerrogativas que não lhes cabe, ou seja, os ministros do Supremo, né, eles agem mediante provocação, verdade. Porém, o que tem acontecido não raras vezes? Muitos partidos políticos derrotados no debate democrático do parlamento, eles estão se valendo do mecanismo do ativismo judicial para provocar a Suprema Corte a impor pautas que o povo é contrário, em sua maioria. O exemplo disso é o aborto. Né? Veja, eu estou aqui falando de uma matéria que é extremamente sensível ao povo, que é o aborto. O povo brasileiro é majoritariamente contra o aborto. Então, evidentemente, se a gente observar a estatística, o povo não quer o aborto no Brasil. E aí, o que fez o PSOL em 2017? Ajuizou uma DPF 442 para tentar legalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. Por quê? Porque eles não se deram por satisfeitos na derrota dos projetos de lei que tramitam, e de fato, tramitaram e ainda tramitam, tá? No Congresso Nacional. Então, assim, não há omissão parlamentar, há uma pecha, né, que muitos tentam imputar. Olha, na verdade, o Supremo, por ter essa função contramajoritária, ele vai decidir quando há omissão dentro do parlamento. Com todo respeito, não há omissão no parlamento nessas matérias que são caras ao povo. Não há. O parlamento discute, debate. O problema é que essas pautas, né, esses projetos, eles acabam por ser sepultados. Né? Inclusive, o deputado, à época, né, o João Willis, ele propôs um projeto exatamente assim, para legalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. E é o projeto 882. E veja, esse projeto, ele encontrou, né, de fato, obstáculo lá no parlamento, porque o povo brasileiro não quer. E nós somos representantes eleitos democraticamente. Nós representamos a voz do povo. Né? Nós é que somos eleitos para isso, não é o Supremo. Os ministros, eles não são eleitos democraticamente. Pelo contrário, alguém de vocês colocou algum ministro lá? Não, eles não foram eleitos, eles não foram submetidos a voto, como nós fomos. Então, nós representamos a vontade do povo, que, como disse, é soberana. Então, existe esse princípio da soberania popular que diversas vezes tem sido usurpado. Então, a pergunta que cabe a todos é: pode um ministro do Supremo, que não foi eleito democraticamente, simplesmente, se arvorar no direito de invadir a esfera do parlamento brasileiro para fazer impor pautas que são antagônicas aos anseios do povo? Primeira pergunta. Segunda pergunta, pode o ministro da Suprema Corte, além disso, né, simplesmente, além da imposição que muitas vezes eles fazem, né, eles podem simplesmente decidir algo baseado nas suas convicções pessoais e ideológicas? Não deveria poder. Aliás, não pode, né? Eles têm que agir com isenção. Só que muitas vezes o que a gente percebe ali no campo da atuação deles é que muitos ali colocam suas convicções pessoais, ideológicas, na hora de proferir decisões. Eu, inclusive, na ocasião da ADI 5581, que visava a permissão do aborto no caso de microcefalia, recente até, graças a Deus essa ADI foi sepultada, por motivos técnicos, mas foi sepultada. O que aconteceu foi o seguinte: o ministro Luiz Roberto Barroso, ele, ao proferir o seu voto, ele fez uma espécie de digressão histórica e filosófica, apresentando ali o seu ponto de vista sobre por que o aborto deveria ser legalizado. Gente, desculpem, mas um ministro, aliás, um magistrado, de um modo geral, precisa decidir de forma isenta, imparcial. O que ele fez, eu diria que foi ali uma suspeição, né? Porque ele antecipou um julgamento do que ele já, no caso, que ele já vem fazendo há um tempo. A gente já sabe perfeitamente qual é o posicionamento desse ministro em relação ao aborto. Então, eu não hesitei em escrever até um artigo grande, até refutando os argumentos que ele utilizou ali no voto dele, né? Então, assim, eu estou só fazendo uma análise muito rápida, né, para poder esclarecer o problema do ativismo milicial.
que interfere indevidamente em outro poder, como, por exemplo, o parlamento, que também tem sua soberania e deve ser preservado. A nossa Constituição Federal, se a gente for olhar pela letra, né, do texto constitucional, a gente vai ver o artigo 49, inciso 11, fala da preservação da competência do parlamento em face, que é legislativa no caso, em face da atribuição normativa de outro poder. O que isso quer dizer? Que nós temos que salvaguardar a nossa competência. E não é isso que está acontecendo. Muitos partidos políticos estão ali usando, né, vamos dizer assim, o ativismo judicial em seu benefício. E é por isso que esse projeto encontra resistência. Porque esse projeto visa acabar, né, coibir, frear totalmente o ativismo judicial. Porque ele tipifica como crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal a usurpação de competência. Aí a minha outra pergunta, outra provocação no bom sentido, é o seguinte: pode um ministro da Suprema Corte, de novo, que não foi eleito pelo povo, pode ele simplesmente usurpar o poder constituinte originário, ou seja, o poder do povo, porque se existe o princípio da soberania popular, esse princípio precisa ser preservado. Nós, como parlamentares eleitos, nós temos que representar os valores da nação. E como eu disse, a nação, em sua maioria, é pró-vida, pró-família. Então o povo não quer aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas. Por que os partidos derrotados, né, vão usar o Supremo para tentar impor goela abaixo da população pautas que a gente não quer, que o povo não quer, que o cidadão não quer? É assim que o ativismo impacta na sociedade. É assim que a nossa vida é afetada pelo ativismo judicial. Então as pessoas têm que fazer essa conexão, dada a gravidade do tema. Por isso que esse projeto urge. É de suma importância a votação e a aprovação desse projeto. Aí vão me perguntar, Cris, esse projeto ele é a solução de todos os problemas? Não, não é a solução. É o início dela. Então é isso que as pessoas têm que entender. Nós queremos a votação e a aprovação desse projeto 4754 porque nós queremos a criação de vamos dizer, de um pressuposto jurídico estabelecido ali para criar, entre aspas, um princípio. Ó, usurpação de competência. O que é usurpação de competência? É quando existe a interferência indevida dentro do espaço do parlamento, Congresso Nacional. Aonde está disposto as competências, né? Onde está ali esclarecido, onde o que são as competências do exclusiva, né? É a competência exclusiva do Congresso Nacional. Está no artigo 49 da Constituição. Então, quando houver a violação, né, dessas competências, há usurpação de competência. Então, se há usurpação de competência, o desrespeito de outro poder, isso significa o quê? Uma perturbação na harmonia entre os poderes. É engraçado que tem gente aí querendo fazer uma queda de braço, dizendo assim, não, porque isso aí, os deputados bolsonaristas estão abrindo uma guerra contra o Supremo. Não tem guerra nenhuma. O Supremo que, infelizmente, parece que está em guerra com os nossos valores. Aí é diferente. Então, nosso dever moral é de defender os nossos valores e nós, enquanto parlamentares, precisamos fazer isso. Apresentar uma resposta não significa retaliação. Tampouco isso representaria algum tipo de perseguição a quem quer que seja. Como eu disse, nós respeitamos a instituição parlamento e, óbvio, o Supremo Tribunal. Agora, o Supremo Tribunal também tem o condão e deve respeitar a soberania popular e ele está adstrito a ela. Então, é fundamental nós compreendermos isso, porque, entendido isso, superado esse fato, nós poderemos avançar sobre a necessidade do projeto. Então, é só para esclarecer o porquê que impacta na nossa vida como um todo. Exatamente. Obrigado, agradeço demais. Pessoal, todo mundo que está chegando aqui não pegou o comecinho da nossa entrevista. Estamos aqui hoje com a deputada federal pelo Rio de Janeiro, Cris Tonieto, e a deputada é a relatora ali do PL 4754, que vai ser analisado amanhã na CCJ. Eu quero, para você que não pegou o comecinho, e também já para emendar a próxima pergunta aqui para a deputada, eu quero relembrar aqui o seguinte ponto. Primeiro de tudo, o PL 4754, ele tipifica o crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal quanto à usurpação de competência do Poder Legislativo. Então, vamos lembrar aqui o seguinte, crime de responsabilidade de ministro do Supremo Tribunal Federal já existe. Então, inclusive, existem são 5 pontos que podem ensejar ali num crime, né? São pontos que são crime de responsabilidade por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal. Proferir julgamento quando, por lei, é suspeito na causa, exercer atividade político-partidária, ser negligente no cumprimento de deveres, proceder de modo incompatível com a honra e dignidade e decoro de suas funções. Então, nós já temos pontos que são
pontos de crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O que o PL 4754 está fazendo é adicionando um sexto ponto. Que ponto é esse? É que quando o ministro do STF ele usurpar a atividade legislativa, isso é um crime de responsabilidade. Então, nós temos que entender o seguinte, o que se está discutindo, aí se eu cometer alguma injustiça aqui, a deputada me corrija, por favor, o que se está discutindo é que não é que a partir de agora a CCJ ou os deputados que aprovam isso, eles vão fazer impeachment de ministro. Não é isso. O que está se discutindo é adicionar um ponto, porque se percebeu ao longo dos últimos anos, até o ponto de 2016, o deputado Sóstenes vir com essa iniciativa, se percebeu que, por muitas vezes, ministros do Supremo Tribunal Federal, especificamente, não é com relação a todo o judiciário, ministros do Supremo Tribunal Federal estavam usurpando atividades legislativas. Por exemplo, nós temos a questão aqui que ficou bem conhecida, né? Que é a questão aí do crime de homofobia. Então, foi um ponto que ficou bem conhecido. Por quê? Não é que a decisão foi errada ou foi correta, foi errada ou foi certa. É que a decisão foi feita por pessoas do judiciário, e essa decisão era uma decisão legislativa. Então, a pergunta que eu quero, após esse pequeno lembrete aqui, a pergunta que eu quero fazer, deputado, com os últimos acontecimentos dos 2, 3 anos, desde o impeachment da Dilma, na verdade, a população tem ficado com a sensação de que tentar dar admissibilidade a um processo de impeachment do Supremo Tribunal Federal é muito mais uma questão política do que judicial. Então, muitas vezes, quando nós falamos sobre temas como o tema aqui do PL, o público que assiste a gente, que participa do chat, eles falam assim, mas isso não vai dar em nada, mas por que não adianta, mas porque... Então, eu queria responder isso, que é algo bem básico, né? E a deputada até já falou aqui um ponto que eu acho importantíssimo, que isso não é a solução do problema, não existe essa história de, mas isso resolve, não é isso. A questão é que estamos dando início a uma nova estratégia e até mesmo, aqui a minha visão, uma estratégia que não é nem para punir ministros do STF, mas é para evitar, porque, obviamente, se nós chegamos ao sucesso com o PL 4754, os ministros eles não vão mais usurpar as atividades do Legislativo. Então, essa medida seria muito mais assim uma medida preventiva do que uma medida punitiva. É isso mesmo, deputado? Exatamente isso. Inclusive, eu estou tendo a curiosidade de ler alguns comentários aqui, que eu até faço questão de esmiuçar e também para responder possíveis dúvidas aqui, para evitar justamente que as pessoas fiquem achando que, não, mas é só mais uma lei aprovada, como se não devêssemos dar a devida importância, né? Bom, tudo que você falou, Fernando, é absolutamente correto, é isso mesmo. E outra coisa, eu costumo dizer também que o parlamento ele precisa restabelecer a sua dignidade e sua autoridade. Eu falei isso há pouco na Jovem Pan, né? Eu disse exatamente que o nosso objetivo enquanto parlamentar é restabelecer, quando eu falo autoridade do parlamento, é pelo quê? É justamente pelo fato de que muitas vezes o parlamento aceitou ser simplesmente diminuído. O parlamento ele quase que minguou em algumas situações específicas, se colocando quase que de joelhos, né, diante do Deus STF. Está errado. Né? A gente não pode se colocar de joelhos perante o Supremo Tribunal Federal. Né? Veja, é um poder que merece respeito? Sim. Agora, a respeitabilidade do Supremo também foi colocada em xeque na medida que eles começaram, os ministros, né, a atropelar o espaço do parlamento. Então, eu diria que esse projeto ele tem duas finalidades específicas. Uma é servir de precedente para um passo, né, um degrau que nós estamos subindo contra o ativismo judicial, essa escalada autoritária do Supremo. Isso sim. E o outro fato é exatamente o que eu vinha dizendo. Eu acho que vai renovar, ou melhor, resgatar a respeitabilidade do parlamento, né, nas suas prerrogativas, nas suas competências e também do próprio Supremo, porque o povo brasileiro olha para o Supremo, é incrível, né? Eu acho que é quase que de consenso geral, que hoje os ministros eles são muito hostilizados, a Suprema Corte, de modo geral, eles acabam sendo muito hostilizados, não porque a gente quer que eles sejam, não, mas as decisões arbitrárias fazem com que o povo, quase que um reflexo natural, relação de causa e efeito, né? Então, o fato do povo hostilizar muito a Suprema Corte por conta das decisões arbitrárias faz com que também a gente queira pensar, poxa, vamos
avaliar o cenário conjuntural e ver. Esse projeto eu entendo que vai resgatar a respeitabilidade do próprio Supremo, porque o Supremo, a partir do momento que parar de invadir a esfera do legislativo, ou seja, parar de legislar no nosso lugar ou contra o parlamento, isso também vai garantir uma respeitabilidade deles. O povo vai aprender novamente, né, vai resgatar até a confiança do povo. Não, olha, realmente, agora o Supremo está agindo como tem que agir, fazendo controle ali da constitucionalidade, avaliando, né, as balizas constitucionais. Está certo, isso aí sim. Agora, o que não pode é os ministros do Supremo, eles se arvorarem no direito de servirem-se de, como a gente chama de, legisladores positivos. Ou seja, eles estão legislando ou no nosso lugar ou contra o parlamento. Isso é que não pode acontecer, né? Então, o projeto, ele é um passo, como eu falei, ele é um caminho, a gente tem um amplo caminho aí pela frente, um grande percurso, né, pelo qual nós vamos caminhar, passar, enfim. Só que eu diria que esse debate precisa ser muito amadurecido, como já houve ali em 2019, um amplo debate no âmbito da CCJ. Nós discutimos o projeto bastante, diversos pontos de vista foram colocados, né? Houve ali muita resistência, muita obstrução da oposição, pessoas, inclusive, assim, que nem são bem da oposição, mas que ficaram assim, meio reticentes quanto ao projeto. A gente passou por esse debate, e agora o projeto está na fase de votação, que a gente sabe que também vai enfrentar a obstrução, mas, se Deus quiser, venceremos as obstruções para que possamos votar e aprovar. Então, é um caminho a percorrer. Eu vi um comentário dizendo assim, mas o STF, ele muda a Constituição, não vai mudar a lei. Eu sei disso. Eu sei que, infelizmente, existe, né, pelo fato de nós estarmos sob a égide de um neoconstitucionalismo, portanto, esse império dos princípios, os princípios que têm primazia, quem interpreta os princípios? São os ministros da Suprema Corte. Ali é a última instância. Então, vamos pegar o exemplo. É curioso, né? Por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é muito falado. Esse mesmo princípio já foi invocado para defender aborto como para defender a vida. Então, assim, o mesmo princípio para duas finalidades diferentes, isso é um antagonismo, isso é um absurdo, né? Então, pela falta de definição, vamos dizer assim, fechada sobre determinado princípio, abre-se uma margem muito grande para subjetivismos, abstrações, inclusive filosóficas, né? Como o ministro Barroso quis fazer no voto dele quando do julgamento da DI 5581, né, como eu citei há pouco. Então, amigos, o que eu quero dizer aqui, que por nós vivermos sob uma Constituição, estarmos, né, sob uma Constituição que é absolutamente principiológica, tem muitas questões axiológicas, valorativas ali, o legislador, à época, no caso, o respeito ao poder constituinte originário, que é o povo, né, e o poder constituinte derivado, quando da elaboração, né, ali na Constituinte, etc., das leis, e principalmente ali no caso da Constituição, especificamente falando, a gente tem que respeitar o espírito da lei. Inclusive, Montesquieu tem um livro, do Espírito das Leis, né, e ele fala que o poder freia o poder, ele cita, né, essa tripartição dos poderes, porque, de fato, tem que haver um equilíbrio, o checks and balances, né, ou seja, é um mecanismo de freios e contrapesos, não pode haver freio só para uns e o outro poder, por exemplo, se agiganta ou se sobrepõe, como a gente tem visto por aí. Não pode ser dessa forma. Está no nome, né? Tem que haver um mecanismo de freios e contrapesos. Agora, a pergunta que não quer calar. Quem freia o Supremo Tribunal Federal? Deus, né? Porque, sinceramente, nenhuma legislação, ainda que infraconstitucional, realmente tem dificuldade de fazer frear. Então, qual é o objetivo central do projeto? Avançar. Né? Avançar, porque vamos combinar, para quem perguntou isso, vamos combinar que de braços cruzados nós não podemos ficar. Então, o parlamento precisa minimamente apresentar uma resposta à altura. E a resposta à altura já que a nossa prerrogativa enquanto parlamentar, por exemplo, eu sou deputada federal, qual é a minha função, constitucionalmente falando? Elaborar leis de ordem, no caso, dentro da esfera federal e fiscalizar o Executivo Federal. Tenho essas duas premissas constitucionais que são ali asseguradas para mim, no caso da minha competência. Beleza. Eu estou fazendo o meu papel, né? Eu estou elaborando uma lei justamente observando, primeiro sendo sensível à vontade popular, né? Vendo que o povo ele está insatisfeito com esse cenário, principalmente porque a nossa ordem democrática está fragilizada em razão do ativismo judicial. Então, justamente por isso, atendendo esse anseio e esse apelo popular, nós estamos dando uma resposta para servir de antídoto contra o ativismo. Como eu disse, por mais, entre aspas, como alguns dizem, amargo que seja o remédio, por mais amargo que ele seja, ele é necessário para que, de fato, a gente possa efetivar um caminho de combate ao ativismo, né? E são etapas a cumprir. O primeiro passo, né, é exatamente esse projeto ser aprovado,
que vai criar ali um pressuposto jurídico. A partir disso, nós vamos discutir a questão da usurpação propriamente dita, o que é usurpação propriamente dita, e depois, dali, com certeza, outros remédios adviriam, né? Ou seja, outros projetos poderão advir deste primeiro remédio. Então, esse é o ponto central. Não dá para a gente ficar assistindo de camarote o espetáculo circense. Ou seja, com perdão do que eu vou dizer, não dá para o povo ficar sendo feito de palhaço, né? E nós observávamos uma elite tecnocrática, né? Ali um grupinho de iluminados para poder decidir o futuro da nação. Eu não deleguei para os ministros a minha prerrogativa. E com certeza ninguém do povo fez. Então é o seguinte, respeitemos o STF, claro, porém, o STF também tem que nos respeitar. Então vamos observar essa tripartição dos poderes. É algo muito simples, não há que se falar em retaliação. Tem gente que está insistindo nessa narrativa ridícula, desculpem falar assim, mas é ridícula essa narrativa e absolutamente falaciosa, de que isso se trata de um momento do país, porque são os bolsonaristas versus o Supremo. Isso aí, desculpem, sabe como é que minha avó diria? Isso aí a gente pode chamar de prosopopeias flácidas para acalentar bovinos. Vulgo, conversa para boi dormir. Né? Não tem o que falar, a mídia tenta simplesmente desmoralizar a gente, né? No caso, nós deputados, aí eles tentam jogar as coisas, né, no ar e tentar ludibriar a boa-fé de terceiro. Não caiam nessa armadilha. Porque, como o Fernando falou, e eu reitero aqui, o projeto é de 2016. Visa corrigir o ativismo desde 2016. Só que, assim, o ativismo é anterior a isso. 2012, houve a permissão do aborto em caso de anencefalia. Já é uma decisão ativista, uma decisão do Supremo que atropelou justamente, né, o espaço do parlamento, porque aborto é tempo legislativo, não é tempo para o judiciário decidir. E eles decidiram, de uma forma justa, né? Porque o aborto, infelizmente, o aborto é uma eugenia, né? É decidir quem vai nascer, quem vai morrer, quem merece nascer, quem merece morrer, né? Ainda mais caso de anencefalia, olha, não tem potencial, como dizem, né? Não tem potencial de expectativa de vida, então é preferível matar logo desde o ventre. Então, amigos, é isso que se trata o projeto, de colocar um limite, estabelecer um limite dentro desse cenário jurídico atual, porque a nossa lógica jurídica, a nossa ordem jurídica, ela está, eu diria, houve uma subversão dela. Então, agora a gente tem a chance de fazer o quê? De buscar equilibrar novamente os poderes por meio da aprovação desse projeto, para que, realmente, o ministro seja passível de sofrer o crime de responsabilidade, ou seja, impeachment, sofrer impeachment, quando ele usurpar a competência. E são etapas a cumprir. E, por fim, para quem está perguntando, mas aí o problema é quem julga. Concordo com vocês. Né? Eu concordo plenamente. Eu, como parlamentar, eu estou na Câmara Federal. Então, não é competência da Câmara Estadual, perdão, da Câmara Federal, né? Não é competência da Câmara de Deputados, Câmara Federal, né? Julgar e processar os ministros do Supremo. A Casa Legislativa competente é quem? É o Senado Federal. Então, sem dúvida nenhuma, os pedidos de impeachment, quem tem que apreciar é o Senado Federal, não é a Câmara Federal. Então, a Constituição já fala sobre esse tema. Então, eu concordo que falta ali, muitas vezes, coragem dos senadores de pautarem os pedidos de impeachment. É simples, é só instalar a comissão para que seja ali deliberado, para que seja apreciado o pedido de impeachment e será feita, né, a apreciação, terá o contraditório, a ampla defesa. Então, na verdade, gente, é um caminho que é extenso. Não é simplesmente, olha, sofreu crime de responsabilidade de impeachment. Não é bem assim. Tem toda uma apreciação, tem todo um rito a cumprir. Então, eu não sei qual é o medo que as pessoas têm de aprovarem esse projeto. Eu sei que é um pressuposto jurídico importante. É fundamental, é um remédio, como eu disse, e estou insistindo aqui. Mas eu não sei qual é o medo. O problema, aí é que está. Esse medo todo só demonstra uma coisa. Na verdade, algumas situações específicas. Uma delas é a subserviência de certos parlamentares ao Supremo Tribunal Federal, né, que ficam se condicionando a estarem de joelhos e esquecem as próprias prerrogativas. Isso é muito esquisito. Outra é o atestado de rabo preso de muitos. Não quero generalizar aqui. Eu sei que muitos têm questões a resolver lá no Supremo. Tem processos tramitando no Supremo, então talvez fiquem reticentes. Então, assim, de novo, não estou generalizando, estou tendo toda a cautela aqui, mas talvez muitos ali tenham essas problemáticas, né, e não queiram abrir um flanco de batalha. Porém, é necessário para salvaguardar, para resguardar, para proteger a nossa prerrogativa parlamentar também. Então, é isso que se trata o projeto, para que a gente possa, assim, rechaçar qualquer tipo de dúvida, né, e não fique uma coisa assim como se fosse de governo,
governo X ou Y, independente de ser governo Bolsonaro ou ser governo sei lá de quem, não importa. Fato é que o projeto ele é emergencial para o momento. O ativismo ele vem se agravando com o passar do tempo. Então é hora do parlamento reagir e fazer aquilo que é seu papel dentro da Constituição Federal, preservação da competência legislativa. Tá sem som. Exatamente, eu quero lembrar aqui um detalhe, lembrar não, reafirmar, né? Eu falei, a deputada falou, reafirmar mais uma vez. Aqui não está se falando de vamos aplicar impeachment em ministro. Aqui está se falando em colocar já há 5 previsões para crimes de responsabilidade. Se deseja colocar mais uma que, na verdade, visa não a punir, mas sim a evitar que o STF continue com medidas de fazer o papel legislativo. Agora eu quero eu quero passar para um ponto que eu acho importantíssimo, Cris, que é o seguinte: se nós olharmos as últimas atuações, as usurpações de competência legislativa que o STF aplicou, nós vamos encontrar projetos que falam sobre descriminalização das drogas, sobre homofobia, aborto. E quando eu olho para essas pautas, Cris, eu não vejo, eu só vejo ações relacionadas aos valores cristãos. Então, para o pessoal que quando a gente começa a falar disso, o pessoal já volta os olhos para a política. Ah, não, mas isso é política. Ah, isso é a direita contra a esquerda. Isso é a direita que quer punir. Aí depois, se a esquerda chegar, a esquerda vai querer punir. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Pensem nas usurpações de poderes que o STF fez contra o Poder Legislativo, relacionadas a temas que não fossem temas de origem dos princípios cristãos. O que a gente vê é que, quando o STF, nas suas últimas atuações, ele usurpa o poder popular, porque o deputado ele é o exercício do poder popular. Eu sempre gosto de lembrar no canal que o poder emana do povo, ou seja, o poder sai do povo e, ao emanar do povo, ele empossa um deputado para que o represente. Quando nós vemos o STF legislando contra princípios cristãos, nós estamos vendo um STF legislando contra os princípios da fé cristã, que é a fé do povo brasileiro. Então, quando eu vejo isso, eu estava até conversando com outras pessoas hoje, e nós estávamos conversando sobre a força do ateísmo dentro do poder judiciário hoje, que move o STF a não se levantar contra temas políticos, temas militares, temas econômicos, mas sempre se levantando contra temas cristãos. Então, inclusive nesse momento, onde nós estamos com igrejas fechadas, padres que não podem realizar uma santa missa, pastores que não podem fazer o seu culto, como que a deputada vê esse aspecto do cristianismo, da fé cristã? E eu gostaria de saber da deputada, realmente estou curioso quanto a isso, gostaria de saber da deputada, as lideranças cristãs têm buscado a deputada para tentar, finalmente, vencer essa barreira que o cristianismo tem de, não, o cristianismo não pode se misturar com política. Será que neste momento, onde a política não respeitou essa trégua e avançou para dentro da igreja, será que agora as lideranças cristãs estão percebendo que essa trégua só estava sendo respeitada pelo poder religioso? Olha, o seu ponto é, assim, absolutamente relevante, né, por diversas razões. Primeiro, porque a gente assiste aqui a uma escalada autoritária e anticristã, né? Não raras vezes também nós vemos agendas de poder, né? Aí quando eu falei, por exemplo, dos partidos políticos, notadamente da oposição, que procuram o Supremo Tribunal Federal na medida em que o provocam para fazer valer pautas que são caras ao povo, ou seja, para tentar violar essas pautas, né? Por exemplo, aborto, ideologia de gênero, questão das drogas, como a gente muito bem, como você muito bem falou aqui, Fernando. Vejam, isso tudo que está acontecendo no nosso país parece que tem uma estratégia por trás. Por isso que a gente chama de promoção da cultura da morte, né? Eles estão usando, de algum modo, a Suprema Corte, né, de um modo geral, né, de forma estratégica para poder impor a cultura da morte. Por quê? Eles pegam os antivalores, né, porque a gente tem os valores fundantes da nossa nação, aqueles valores que, vamos dizer, fizeram com que o Brasil fosse erigido, né,
sob o estandarte, sim, da cruz de Cristo, porque o Brasil nasceu cristão, é lógico, né? O Brasil, o primeiro ato solene foi uma missa, sabe? Então, os valores cristãos, eles precisam ser conservados. É curioso, né? Porque muitas pessoas falam, eu sou conservador, mas o que é ser conservador na essência? Ser conservador é conservar os princípios e valores que são notadamente cristãos por excelência, né? Porque esses valores fundaram a civilização ocidental. Foram esses valores, né, que a gente precisa conservar. E o que a gente está percebendo? Que antivalores estão sendo legitimados, né? A revelia da vontade da população brasileira. E é exatamente essa escalada anticristã que a gente está assistindo. E nós não podemos ficar de braços cruzados acompanhando esse cenário acontecer, que é de absoluta, eu diria, cristofobia. Quando a gente fala cristofobia, é por quê? Porque Cristo está sendo, eu diria, expulso dos espaços públicos. E sobre a questão do cristianismo na política, ou então qual é a influência disso, amigos, honestamente, o que eu digo é o seguinte, política e religião, eles diriam, eu diria que seriam indissociáveis. Por quê? Porque é impossível, falo de carteirinha aqui, é impossível a pessoa se despir da sua fé, daquilo que acredita, né, aquilo que é um dogma, né? É impossível a gente se despir da nossa fé para poder fazer qualquer coisa na nossa vida pública. Não tem como eu viver a minha fé na vida privada e na vida pública agir de outra forma. Não existe isso. Porque são coisas inseparáveis. Isso forjou o meu caráter. O fato de eu ser cristã católica, isso forjou o meu caráter. Então tem tudo a ver com a minha forma de agir, sim. Isso, mas o Estado é laico. Gente, o Estado é laico, mas isso não vai anular, né, aquilo que a gente é, a nossa essência, os nossos valores, nossos princípios, que estão cada vez mais sendo escanteados. Então, é o nosso papel primordial, agora eu falo nosso não só enquanto parlamentar, mas eu falo enquanto cidadão comum, cidadão de bem, que olha para a realidade do nosso país, né, da nossa nação, que outrora foi chamada, e ainda é, no caso, terra de Santa Cruz. Nós não podemos olhar para isso e achar que simplesmente está tudo bem, os nossos valores estão sendo simplesmente jogados, assim, daqui a pouco a gente vai ter que voltar para as catacumbas, né? Enfim, estão jogando nossos valores aonde? No lixo da história. E não pode ser dessa forma, porque esses valores foram os que fundaram, né, a nossa nação. Então, é necessário que a gente se atente exatamente a isso. Então, esse é o primeiro ponto sobre o qual eu queria falar em resposta a você, Fernando. Outro ponto importante, né, ainda sobre os nossos valores, ou melhor, sobre as decisões do STF que afrontam os nossos valores, gente, esse fechamento das igrejas comprova isso, né? O STF ele foi provocado. E detalhe, o que eu achei mais, assim, um contrassenso. Essa acho que é a palavra mais adequada. Eu achei um contrassenso lideranças acabarem por estimular, ainda que de forma, assim, não intencional, porque tem aquilo, né? Muitos procuram intencionalmente o Supremo para impor, né, matérias que o povo não deseja. Como eu falei, a DPF 442, que visa legalizar o aborto até a 12ª semana de gestação, a questão, por exemplo, da imposição da obrigatoriedade, né, da ideologia de gênero nas escolas, isso tudo está em pauta, né? E está tramitando lá no Supremo Tribunal Federal. Mas, a despeito disso tudo, amigos, o fechamento das igrejas, essa matéria, essa parte, houve uma provocação de lideranças religiosas, inclusive, que procuraram na Suprema Corte para tentar garantir o seu direito, né, de liberdade religiosa. Mas, meu Deus do céu, assim, me permitam, né, com todas as vênias, dizer que isso foi a maior armadilha que foi criada para nós mesmos. As lideranças que assim o fizeram, embora tenho certeza que de reta intenção, isso é legitimar o ativismo judicial, é legitimar a intervenção indevida do Supremo nessa esfera, assim, do mais íntimo da nossa fé, por exemplo, tá na liberdade de culto, liberdade religiosa. Meu Deus do céu! A Constituição Federal, no seu artigo 5º e 6º, fala da liberdade religiosa, salvaguarda da liberdade religiosa, e não impõe nenhum tipo de limite para isso, não. Por exemplo, olha, em pandemia não se pode ter acesso a nenhuma igreja. Gente, não diz isso na Constituição. A Constituição garante o direito à liberdade de culto, à liberdade religiosa. A Constituição fala disso. Se a gente for ser bem literal, né, não que eu esteja aqui buscando ser legalista, não, mas eu estou falando assim, pela letra fria da Constituição, texto constitucional. Ali não tem nenhum tipo de objeção, enfim, de entrave sobre esse direito, até mesmo a liberdade de ir e vir. A gente não está vivendo um estado de sítio, quer dizer, não está vivendo, né? Pode ser um estado de sítio às avessas, sem ter sido ali autorizado de forma legítima, né? Mas, de algum modo, o que está acontecendo no nosso país parece sim um estado de sítio.
porque é uma pandemia, inspira cuidados, inspira prudência, nós temos que ter o juízo prudencial, temos. Porém, é bem verdade que, assim, a Constituição ela não fala que a gente não pode ter o nosso direito de ir e vir em estado de pandemia. Não, em um momento de calamidade. Então, é aquilo, está havendo uma confusão na aplicação até mesmo daquilo que está na Constituição. Né? A gente está vivendo uma espécie de estado de sítio sem estar nele. Então, se é que vocês me entendem. Por quê? Porque está havendo um cerceamento na liberdade de ir e vir, por conta do lockdown, etc. e tal. Não estou entrando no mérito das matérias, não. Estou falando de forma fática, tá? A situação fática, sendo bem técnica aqui. Tentando, assim, mostrar a esquizofrenia jurídica, né, do nosso cenário atual. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, da liberdade de ir e vir, o cerceamento da própria liberdade religiosa. As pessoas que estão sendo impedidas de ir às igrejas, porque as igrejas são fechadas, terminou assim. Né? E a autonomia que deram para os governadores e prefeitos, mas que simplesmente retiraram do presidente da República, que é a autoridade máxima, né, o chefe da nação. Então, assim, meu Deus, está tudo assim. Isso fragiliza a democracia. Por isso que eu estou insistindo que um projeto contra o ativismo judicial se faz mais do que necessário. Porque as arbitrariedades nas decisões, essa escalada autoritária, ela tem sido reiterada. Se a gente tivesse visto pontualmente, e é curioso também notar, também aqui, é lógico que a pauta de costumes, a pauta chamada de costumes, a pauta moral mesmo, né? Essa pauta é prioritária para o povo. Lógico que é pauta prioritária. Só que para além dela, né, sem prejuízo dela, mas para além dela, é claro que a gente vai observar, né, que há outras situações, né, há outras pautas que são tão caras ao povo quanto, embora não sejam assim atinentes, vamos dizer, a pauta ali moral, e que estamos percebendo também a usurpação de competência. O exemplo disso é o voto auditável, o voto impresso. O parlamento decidiu de uma forma, votou de uma maneira. Aí foi para o Supremo, disseram que é inconstitucional. Por isso que está justificando aí a deputada Bia Kicis, que é a presidente do CCJ, está aí, no caso começou, né, na verdade, uma linda campanha aí pelo voto impresso auditável. Por quê? Porque ela de fato, ela é autora de uma PEC, da qual eu também sou coautora, modo de falar, né, porque eu assinei a PEC em apoio, sem dúvida nenhuma, a PEC dela. Então, a PEC da deputada Bia Kicis é justamente para tentar sair daquele ponto, né, de que, bom, o STF disse que é inconstitucional. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar na Constituição, que aí eu quero ver qual é a justificativa que eles vão usar para não ter o voto impresso auditável. Então, é basicamente isso. Esse é o ponto. O parlamento, às vezes, define algo, né, e aí o Supremo vai lá e decide na contramão, contrariando a vontade popular. Então, esse é o cenário atual. E, claro, né, muitas vezes legitimando antivalores. Valores que o povo... Quando eu falo antivalores, eu me refiro, assim, é modo de falar também, tá? É a expressão para demonstrar o seguinte: pautas que o povo não deseja, que o povo não quer. Então, está, de algum modo, havendo uma traição à soberania popular. Ótimo, perfeito. Aproveitando aqui que a deputada citou a Bia Kicis, a pessoa que é militante da direita, que está sempre aí, a gente acabou de ver uma manifestação popular aí nas ruas dia 1º de maio, encheram as ruas do Brasil inteiro. O militante ficou muito feliz, o eleitor em geral ficou muito feliz com a chegada da Bia Kicis ali na presidência da CCJ. E quando a gente vê agora a análise marcada para amanhã, com esse novo cenário, com a presidência ali da Bia Kicis, deputada, você está vendo assim de uma forma mais positiva, está com a esperança assim de que agora, com essa formatação que a gente tem agora na CCJ, nós tenhamos aí uma taxa de sucesso maior e que a gente consiga se sobrepor de uma forma no objetivo final de ter a aprovação ali em cima da esquerda? Eu, repito aqui, acompanhei presencialmente em 2018, as discussões ali, e a esquerda ela tem uma presença muito forte e eles têm muito sucesso em conseguir ali emperrar o andamento das pautas. Então, qual é a previsão para amanhã? Temos aí grandes chances de avançar? Olha, a configuração, melhor, a composição da CCJ, ela realmente sofreu ali uma alteração, né? E isso pode ser benéfico, pode ser positivo. Eu entrei em contato com diversos parlamentares ao longo do dia de hoje. Na verdade, tenho falado bastante com alguns deputados sobre essa matéria, o PL 4754/2016, logicamente pedindo apoio, pedindo voto, e eles têm manifestado, muitos deles, né, têm manifestado apoio ao projeto, dada a relevância do seu conteúdo, né? Então, isso tem sido um cenário positivo.
É claro que a gente vai ter essa dura obstrução que a gente sabe que vai ter que superar, né, para chegar na votação do mérito e, se Deus quiser, aprovar. Então, é aquilo, né? Expectativa, esperança, nós temos da sua aprovação, sem dúvida nenhuma, é claro. E eu diria mais ainda, eu diria que é um compromisso. O parlamentar que conhece e que, obviamente, quer honrar o voto do povo, né, o parlamentar que reconhece bem as suas prerrogativas, ele vai entender a tônica do projeto e vai votar favorável. Né? Quem vota contra o projeto, eu até fico curiosa para saber dos argumentos, porque como que um parlamentar vota contra um projeto que é para defender e proteger as prerrogativas dele? É, no mínimo, uma contradição em si mesmo. É, no mínimo, um antagonismo. Não entendo, uma contradição, uma incoerência das maiores, né? Como é que pode? Ali está dizendo, ipsis literis, né? Que é crime de responsabilidade dos ministros, como você bem disse, Fernando, é uma inserção de um inciso, que é o inciso 6º, dentro do artigo 39 da Lei de Crime de Responsabilidade, tá? Que é atinente à parte dos ministros do Supremo. Então é aquela coisa. Ah, Cris, então quer dizer que você não é contra, no caso, combater outros tipos de ativismo, sei lá, em outras instâncias? Claro que eu sou a favor de combater os ativismos judiciais em qualquer instância. Quando eu falo ativismo, entre aspas, é modo de falar, tá, gente? Enfim, claro que eu sou a favor da gente coibir a prática do ativismo judicial em qualquer instância, etc. Porque eu sou contra, né, essa usurpação de competência. Agora, no caso do projeto em tela, ali estamos falando de uma inserção de um dispositivo dentro do artigo 39 que fala dos ministros supremos. Então, é algo específico para eles. Sem prejuízo de outros projetos, como eu disse, nós podemos fazer de forma mais abrangente a partir desse. Mas, pelo menos, esse precedente, esse pressuposto tem que ser criado para poder haver ali uma compreensão sobre a necessidade de nós frearmos esse ativismo, tá? Então, isso é uma coisa que tem que também ficar muito clara a todos aqui, tá? E sobre a perspectiva de votação, bem, amanhã também está marcada a sessão do Congresso Nacional, que está marcada para 10 horas da manhã. Isso, de algum modo, pode turbar um pouco, assim, no bom sentido da palavra, né? Enfim, pode turbar um pouco o andamento da pauta da CCJ, porque com a sessão do Congresso Nacional em curso, a comissão não pode acontecer. Então, não pode haver nenhuma deliberação nas comissões enquanto perdurar ali quando perdurar a sessão, né, do Congresso e, logicamente, logo após também tem a sessão do plenário da Câmara. Então, tudo vai depender. A gente está numa perspectiva de que vá para a pauta, quer dizer, já está na pauta, mas que vai ser apreciado amanhã. Mas pode ser também que não seja apreciado amanhã, que seja apreciado ao longo da semana, tipo quarta-feira e tal. Então, a gente vai ter que acompanhar como que se darão, né, as coisas amanhã, né? E sempre na expectativa. Vamos ver, eu já conversei com alguns deputados, estou esperançosa sim, acho que a gente tem, quem sabe aí, maioria, né? Mas a gente vai ter que ver o termômetro, como que a coisa vai fluir lá ao longo da discussão, né? A discussão já foi superada, mas eu digo assim, da discussão das retiradas de pauta que eu sei que vão fazer, né, para esse projeto. Então, durante o percurso, a gente vai avaliando, logicamente, para saber se a gente tem ou não maioria. Mas eu entendo, eu vejo, né, que, pelo que a gente está percebendo, as pessoas estão se despertando. O povo já se despertou há muito tempo para o que é o ativismo, né, o que, sem dúvida, é ótimo. Essa sensibilidade, essa mobilização popular buscando apoio ao PL 4754, isso é fundamental, porque se nós, deputados, representamos a vontade popular, nós estamos submetidos àquilo que vocês desejam. Isso é fato, né? Porque nós fomos submetidos ao escrutínio. Então, é claro, né, que isso aí significa dizer que vocês precisam se manifestar, né, livremente nas redes, pressionar os deputados para que votem e aprovem esse projeto. Tá? E, tendo em vista isso, a gente vai para a votação do mérito da matéria lá no âmbito da CCJ. Maravilha. E a deputada tem sentido que ali dentro da CCJ, dentro da Câmara dos Deputados em geral, os deputados têm sido assim receptivos, eles têm tido atenção com relação ao clamor, aos protestos populares que são feitos durante a votação? Ou seja, amanhã nós temos essa importante análise ali. Tem valor real, de fato, a militância engajada, que é gigantesca, nós vimos aí no dia 1º de maio, tem um valor de fato real, prático? Essa militância, durante aquele momento ali, está fazendo uma pressão em rede social? Eu entendo que ela é imprescindível.
né, o apoio da população, ou melhor, a voz do povo, né, como diz o ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Então, o parlamentar, ele precisa, né, porque é o seu papel, estar sensível à vontade da população, como eu já havia mencionado anteriormente. Então, não só durante o processo, mas, enfim, para além dele também, é necessário que o povo diga, né, e que o povo, de fato, reafirme esses valores e que demonstre, né, aquilo que deseja. Qual é o clamor popular? O que a gente percebeu, né, não só nas redes sociais, nas mídias, enfim, mas até nas ruas. Nós vimos, o povo quer, por exemplo, voto auditável. Isso ficou muito claro nas manifestações que foram feitas dia 1º de maio. Né? Então, o povo voluntariamente indo às ruas para clamar por liberdade, que é uma cláusula pétrea, pela liberdade de ir e vir, enfim, por tudo isso, que, como eu disse, é cláusula pétrea. Então, é legítimo e mais do que necessário que o povo se manifeste, sim, demonstrando aquilo que deseja, aquilo que quer. Né? E o parlamentar precisa estar sensível a atender esses anseios da população, e hoje eu posso garantir que, assim, até não só olhando o Twitter, né, porque o Twitter tem as hashtags lá, e me parece, né, pelo que me falaram, me parece que a hashtag aprova PL 4754 já, e a hashtag aprova PL 4754, parece que essas duas hashtags ficaram entre, assim, as mais comentadas do dia, né, lá no Twitter. Isso é excelente precedente, isso é ótimo, porque a militância, por assim dizer, né, de fato, se manifestando, isso também dá um gabarito maior para nós lutarmos em prol daquilo que é um anseio popular. Então, eu acho que é fundamental, tanto no processo anterior, durante e depois. Ou seja, o povo precisa mesmo sempre estar falando nas redes sobre os assuntos, aquilo que entende que seja necessário, medidas necessárias, né, não só para conter o ativismo judicial, mas também para que sejam aprovadas outras pautas, como eu citei aqui, a PEC da deputada Bia Kicis, do voto impresso auditável, dentre outras, né? Maravilha. E aproveitando aqui, já que o pessoal está aí, a gente está falando sobre esse apoio nas redes sociais, eu quero lembrar aqui um aspecto aqui essencial, que esse aí vai muito além de apoio momentâneos, né? A gente falou um pouco aqui sobre os valores cristãos, eu quero aqui ler uma citação do padre Antônio Vieira, e ele fala o seguinte, no sermão da sexta-feira da Quaresma, ele fala o seguinte: a religião é condição e fundamento do êxito político, além de ser o único caminho para a salvação. A política eficaz depende, portanto, do respeito à religião e da atenção às razões de Estado de Deus. Então, todo mundo que está assistindo a gente, você que é cristão e você que tem atenção para com o andamento do país, não apenas com relação à economia, desemprego, política, mas você que conhece os princípios cristãos, eu peço que você não apenas apoie, mas que você também, hoje ainda, antes de você dormir, ore, esteja orando, porque essa vitória de amanhã não é uma vitória apenas política. Não é uma vitória do Bolsonaro, não é uma vitória da direita. Essa vitória de amanhã é uma vitória que é cara ao povo cristão. Porque nós, repito aqui, o ativismo judicial que nós temos visto, ele, raríssimas vezes, ele está relacionado com política ou economia, ou ambientalismo. Ele está relacionado aos valores cristãos. Então, para o povo cristão, é importantíssimo que todos vocês estejam acompanhando, não apenas com o seu apoio cidadão, cívico, mas também com o seu apoio como um filho de Deus, como alguém que é membro do corpo de Cristo. Então, esteja envolvido nessa luta amanhã. A deputada Cristo Nieto, com todos os demais deputados que estão nessa luta aí, estão nos representando civicamente ali pelo voto eleitos, mas nós temos um papel, e aí não tem deputado, senador, presidente, somos todos filhos de Deus, o papel cristão. Então, Cris, agradeço demais a sua participação, passo a palavra para que você possa dar suas palavras finais e agradeço demais pelo seu trabalho, eu mesmo sendo morador do Distrito Federal, né, sou mineiro, moro no Distrito Federal, mas fico muito feliz, agradeço a Deus por termos pessoas como a deputada Cristo Nieto aqui, representando não apenas o Estado que a elegeu, mas todo o povo brasileiro. Olha, Fernando, eu quero agradecer muito, né, pelo convite, foi ótimo participar aqui contigo nesse momento, de forma assim, bastante informal, a gente pôde esmiuçar um pouquinho os detalhes desse projeto de lei, que, como disse, é extremamente relevante, necessário e urge, né, que nós possamos aprová-lo na CCJ, e eu conto com vocês, cobre o deputado, né, que você elegeu, cobre mesmo um apoio. Agora, lembrando,
projeto está na CCJ, então cobre os deputados da CCJ para que votem a prova desse projeto. E só para responder uma pergunta que eu vi aqui passar, né, sobre se o projeto ele é retroativo. Quem dera, né? Quem dera se fosse, mas não é. Então, seria daqui para frente. A partir do momento que esse projeto for, sei lá, digamos que o projeto ele seja, né, votado e aprovado, a partir dali vai estar valendo, mas não é retroativo não, infelizmente. Tá? Só para esclarecer isso. Então, vamos em frente, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Como o Fernando falou, eu faço cor as palavras dele. A gente tem que entender que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, não é mesmo. Sabe, é uma guerra espiritual contra os nossos valores, é uma guerra moral, é uma guerra cultural, é tudo junto. Né? Então, se a gente não estiver muito firme na fé, né, a gente não dá nem um passo na nossa frente. Né? Essa é a verdade. A gente acaba caindo. Então, que possamos estar atentos a isso. E mesmo que esteja aqui assistindo um ateu, não importa. Né? Eu, particularmente, sou católica, né, claro, e não tenho a menor vergonha de expressar isso publicamente, porque é aquilo, o catolicismo me precede, então eu estaria traindo e sendo uma hipócrita se eu não falasse isso, tá? Então, da minha parte, contem comigo, contem com o meu humilde trabalho, né, dentro do Parlamento Brasileiro, busco demais, no caso, representar os valores daqueles que me elegeram, no caso, os valores de maioria, obviamente, cristão, porque os valores cristãos, todos esses que nós estamos falando, são valores cristãos, né, que, como eu falei, me reafirmo, fundaram a nossa nação, o nosso Brasil, que é grande, que é gigante pela própria natureza, como diz no hino nacional, então que a gente possa estar acompanhando e que a gente possa estar de olho mesmo a tudo isso antes de nós e que a gente possa lutar, combater o ativismo inicial, porque ele impacta nas nossas vidas, são decisões arbitrárias que precisam realmente encontrar o limite. E o remédio, o antídoto, o que vai ser feito para estabelecer esse primeiro limite vai ser o PL 4754 de 2016. Eu conto muito com a participação de vocês, conto com o engajamento popular, conto com a mobilização de vocês nas redes e que vocês cobrem os deputados de vocês. Por favor, para que a gente possa ter êxito nessa pauta aí prioritária na nossa nação. Tá bom, queridos? Então, muito obrigada. Mais uma vez, uma santa noite a todos. Uma boa noite a todos. Valeu, deputada Cristonieto, agradeço demais, agradeço a todo mundo que acompanhou aqui junto conosco, ficamos aqui praticamente 1 hora falando sobre o PL 4754, que será analisado amanhã na CCJ, e é um projeto que tem ramificações aí, acaba incidindo em tudo na nossa vida, no povo brasileiro, e principalmente aqui ao povo cristão, que não pode se ausentar, porque o Estado não tem se ausentado de atuar dentro da igreja. Deputada, muito obrigado, até a próxima.